A paz, Senhor, irmãos, estamos aqui mais uma vez para conversarmos sobre a palavra de Deus, meditarmos na palavra de Deus. Agradeço a cada um de vocês por se inscreverem no canal, partilharem as orações, deixarem seus comentários. Obrigada pelas vossas orações também. Estamos hoje no sétimo dia, ou sétima semana da campanha de Deuteronômio 28, 1 a 14, e graças a Deus estamos avançando a passos largos. Então, amados, eu quero pedir que, por favor, comentem, partilhem, se inscrevam no canal, deixem os vossos comentários e vossos pedidos de oração. Obrigada a cada um de vocês por me ajudarem, por orarem por mim, orarem pelo canal. Eu continuo orando e intercedendo por cada um de vocês. Antes de mais, meus caros, vamos passar pela oração. Não se esqueçam, fiquem até o final, porque a palavra de hoje é uma bênção. Como sempre, graças a Deus, tudo que vem de Deus é maravilhoso. Vamos orar. Amado Deus, nós te louvamos, te glorificamos por tudo que tens feito, por aquilo que ainda vais fazer. Obrigada a Deus, pois não há outro Deus como tu, Pai. Nos ajuda, Senhor Jesus, e nos capacita, nos dá entendimento, Senhor Jesus, sobre a palavra de hoje, Pai, para que o teu nome seja glorificado. Nos ajuda, Pai, a estarmos sempre alinhados aos teus planos, aos teus desejos, Pai. É aquilo que nós tens guardado, meu Pai, para nós, como um propósito para as nossas vidas. Nós te louvamos e agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, amados. Então, aqui a palavra de Deuteronômio 28, 7 diz o seguinte: o Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti, por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão diante de ti. A palavra de Deus, não se esqueçam, estamos a ver, vou voltar para recordarmos qual é o contexto desta palavra, que diz o seguinte: e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, e tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Então, isto é o princípio, me guardar, ouvir e guardar a palavra. Ele diz que a palavra de Deus diz que Deus nos vai guardar sobre todas as nações da terra, mas continuando, hoje nos focalizando no 7, diz que o Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão diante de ti. Amados, a palavra de Deus é clara. A palavra de Deus não é um livro de fantasia, um livro de ficção. A palavra de Deus a Bíblia é a palavra de Deus transcrita, vamos assim dizer, através dos servos que ouviram a voz de Deus. Até hoje, nós ouvimos a voz de Deus. Até hoje, nós ouvimos a palavra de Deus. Só que Deus agora fala mais, como ele já está, como já se passaram muito tempo e a interação com Deus agora é diferente, já não é como era no tempo de Jesus, em que nós podíamos em que os servos de Deus na altura podiam ver, sentir e tocar Jesus, mas hoje a interação é diferente, através do Espírito Santo, através de comunicação direta com Deus. Então, já a palavra torna-se um pouco mais individual para cada um de nós, fala conosco. Na altura era uma questão de Deus passar a transferir, passar a sua mensagem para o povo de Deus, né? Essa mensagem que nós nos beneficiamos até hoje. E hoje Deus até pode falar sobre nações, mas fala também de forma mais individualizada com cada um de nós. Na altura também falava com cada um, sem dúvida, né? Mas a mensagem era mais abrangente, né? Eram instruções, eram cartas ao povo de Deus, era o próprio Deus falando dos 10 mandamentos, de qual era a instrução que eu teria por seres humanos, eram várias outras questões, mas Deus, da mesma forma que falou na altura, continua a falar conosco, né? É verdade que nós não difundimos mais. A palavra de Deus é mais difundida para um grupo maior de pessoas através das pregações, através dos ministros de Deus que levam a palavra de Deus, né? Se bem que nós nos baseamos no que está na Bíblia, nós nos baseamos no que já foi falado anteriormente, né? Mas a mensagem hoje em dia, quando sai e toca individualmente. Podemos falar da mesma mensagem que foi falada há mais de 2000 anos atrás, entretanto vai tocando e vai transformando as vidas de cada um de nós, né, de forma individual, mas, entretanto, quando Deus transforma cada um de nós, Ele transforma de forma a servir, a que nós possamos servir aos demais, né? Tudo que Deus faz com as nossas vidas, Ele faz para que nós possamos, porque através de cada um de nós possamos transmitir a mensagem de Deus para que nós possamos, para que uma sociedade, uma nação, um povo se transforme.
Amém? Então, tudo que Deus fala conosco, todas as direções que Deus fala para cada um de nós, quando nós temos intimidade com Deus, nós temos que ter intimidade com Deus, para podermos ouvir a voz de Deus. Porque sem termos intimidade, é difícil nós ouvirmos a voz de Deus. Sem termos intimidade com Deus, nós ouvimos a mensagem geral, que é transmitida através do ministro de Deus sobre a igreja, através da palavra de Deus, que é ministrada pelos ministros de Deus, através dos vídeos do YouTube, como eu estou a fazer agora, mas nós não temos aquela parte particular que Deus fala com cada um de nós se nós não tivermos a intimidade com Deus. Se nós não reservarmos um momento para que Deus fale conosco de forma individual, no nosso canto, buscando a palavra de Deus, buscando a meditação na palavra de Deus, lendo a Bíblia, buscando a presença do Espírito Santo. Deus também fala através de sonhos. Deus também fala através de situações. Deus fala através de um servo de Deus que passa uma mensagem de consolo, uma mensagem de direção para cada um de nós. Então, é necessário que nós possamos usar de todos os sentidos que nós temos, todas as formas que nós temos de ouvirmos a palavra de Deus. Amados irmãos, não se percam, estamos em Deuteronômio 28, capítulo 7, e isto é só uma introdução para aquilo que é a mensagem de Deus para hoje. Então, a palavra de Deus, em Deuteronômio número 7, diz que Deus vai nos guardar dos nossos inimigos. Começa dizendo assim: o Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti. O que são os nossos inimigos? Nós, quando o inimigo de Deus, vamos assim dizer, que diretamente se torna nosso inimigo, é o Satanás. E tudo que vem através de Satanás, existe o Satanás e os seus demônios, né? Porque ele tem os seus, entre aspas, anjos. Ele é o principal, né? E depois tem os seus servos também, né? Então, o principal no mundo das trevas, vamos assim dizer, porque Deus é tudo para nós. Então, existe o Satanás e os seus demônios, né? Eu me recordo também que antes de conhecer devidamente a palavra de Deus, eu achava que só existia Satanás, que tudo era feito por Satanás. Mas como Satanás é uma imitação, tem uma tentativa de imitar a Deus, temos Deus e temos Deus, Pai e Espírito Santo, mas o Satanás é ele e o seu pequeno reinado, né? Porque também temos Deus que tem os seus anjos, né? Que trabalham, que operam para nos guardar, para nos proteger, para nos instruir, entretanto. Então, ele também, o reino de Satanás é uma imitação daquilo que é o reino de Deus, então, uma tentativa de imitação, porque nem chega a ser. Então, tem ele e tem os seus anjos, os anjos do mal, vamos assim dizer. Então, quando a palavra diz que Deus vai nos proteger dos nossos inimigos, então, a palavra de Deus também diz que como é que é? Não temos que lutar contra a carne e o sangue, né? Então, quer dizer que eu não devo lutar contra o meu irmão, eu não devo lutar contra aquela pessoa que eu vejo à minha frente e que me fez, entre aspas, mal. Não fez, entre aspas, mal, não, porque chega a fazer mal. Só que essa pessoa que nos faz mal é uma pessoa instruída pelos anjos do inimigo, pelos anjos de Satanás, ou pelo próprio Satanás. Às vezes é ele próprio que interfere, né? Então, temos Satanás e os seus demônios. Então, aquilo que faz com que algumas pessoas atuem, eu recordo-me e que várias vezes as pessoas dizem que alguém agiu mal, mas ele agiu mal e sempre culpa o Satanás, né? Sempre culpa Satanás, mas é ele que teve a intenção de fazer isso. Amados, o ser humano é criação de Deus, e a criação de Deus é perfeita. Então, todos nós somos perfeitos, né? É claro que nós não somos perfeitos tendo imagem e semelhança de Deus. Só o fato de nós termos imagem e semelhança de Deus, nós somos perfeitos. É claro que nós não agimos na perfeição, porque o único que é perfeito nisto tudo é Jesus Cristo, é Deus, né? É a Trindade, é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, aqui não há sequer ninguém que não existe ninguém que não peque debaixo da terra. Não existe ninguém que haja de forma maldosa, entre aspas, debaixo da terra, né? Então, a perfeição nós buscamos todos os dias. Então, quando eu falo de perfeição, é que nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, Deus, quando nos criou, se espelhou naquilo que era Ele, né? Então, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então, cada um de nós é a imagem e semelhança de Deus. Entretanto, todos nós fomos criados como imagem e semelhança de Deus. Mas por causa do nosso livre-arbítrio, cada um de nós é dirigido, é direcionado, vive a vida de uma forma de uma forma ligada àquilo que lhe rege, vamos assim dizer.
né? Aquilo que lhe rege é que faz com que a pessoa se torne quem é, faz com que a pessoa viva de uma forma ou busque aqui na Terra coisas que são instruídas por aquele que lhe rege. Então, se eu sou criado em imagem e semelhança de Deus, mas prefiro seguir a Satanás e os seus demônios, então eu não deixo de ser imagem e semelhança de Deus, entretanto, eu sigo o livre-arbítrio de escolher de viver num mundo, entre aspas, de viver dirigida pelo Satanás e os seus demônios. Entretanto, se eu sou criada como imagem e semelhança de Deus, eu decido, tomo a decisão, tenho o livre-arbítrio de escolher ser direcionada pelo Espírito Santo e buscar a Deus e viver segundo os mandamentos de Deus. Então, isso é uma decisão, é uma escolha. Então, voltando àquilo que a palavra de Deus diz que nós não temos que lutar contra a carne e sangue. Então, quer dizer que eu não devo lutar contra a imagem e semelhança de Deus. Eu não devo lutar contra o ser humano. Eu não devo lutar com aquele que me magoa diretamente. Então, por quê? Porque a pessoa que me magoa, né, em algum momento está a ser gerida pelo mundo, está a ser gerida não pelo Espírito Santo, está a ser gerida pelo Satanás e seus demônios, né? Mas tem uma coisa, todos nós pecamos, apesar de sermos imagem e semelhança de Deus, de tomarmos a decisão de buscar a Deus e sermos regidos por Deus, Pai, Espírito Santo, apesar disso, como nós não somos perfeitos, nós nos deixamos cair pelas ciladas do inimigo. Nós temos comportamentos, nós tomamos decisões, porque a palavra de Deus também diz que Satanás anda ao derredor, até à espera, por mais que nós estejamos cobertos, estejamos a seguir a Deus, o Espírito Santo, sermos direcionados pelo Espírito Santo, há momentos em que nós nos distraímos por várias razões e acabamos sendo direcionados, nos ser impulsionados por atitudes que são direcionadas pelo Satanás e seus demônios. Então, por isso é que a palavra de Deus diz que nós temos que nos arrepender, nós temos que estar sempre, ele concede Deus ama o pecador, mas não ama o pecado, né? O pecado é direcionado por Satanás. Então, quando nós pecamos, né? O momento que nós pecamos, pecamos constantemente, né? A palavra diz que os pecados são em atos, pensamentos, palavras e omissões. Então, quando nós pecamos, é um momento de falha de conexão com Deus, é algo que nos faz, de nós que não somos os seres perfeitos, que faz que nós deslizemos e deixamos ser geridos pelas leis do inimigo, né? Mas é claro, não é constante, por isso é que nós temos o Espírito Santo conosco e que nos diz logo, olha, tu pecaste, tu mentiste, tu falhaste, tu agiste mal. Aí nós nos voltamos, Senhor, perdoa-me, eu pequei contra o meu irmão, né? Então, mas a pessoa que é gerida pelo inimigo, Satanás e seus demônios, não tem esse momento em que ele até pode ter, mas não consegue se render ao ponto de se entregar a Deus, Senhor, perdoa-me porque eu pequei. Então, porque a pessoa está sendo dominada pelo inimigo, pelo Satanás e seus demônios. Então, onde é que eu quero chegar com esta informação? A palavra de Deus diz que aqui em Deuteronômio 28:7 diz que o Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti. Então, quais são os inimigos que nos levantam contra ti? É o irmão que nos magoa, ou o ser, na imagem e semelhança de Deus, que não serve a Deus, que é regido pelo Satanás e o reino das trevas, como se diz, né? Então, ele vai se levantar contra os nossos inimigos com aquele que constantemente nos magoa, ou que aquele que até busca Deus, busca andar nos caminhos de Deus, mas que por algum momento teve aquele pequeno período em que não agiu corretamente, foi mais manipulado pelo outro lado do que o lado de Deus e nos magoou. Então, aquele ser humano à nossa frente que nos magoou, a palavra de Deus que nós não temos que lutar contra ele, nós temos que lutar contra a força que faz com que ele atue daquele jeito. E eu sei também que há muitos debates, mas então uma pessoa qualquer coisa rouba, mata, etc. Depois diz que foi Satanás. Então, muita gente diz que os cristãos sempre se escondem por força, agem mal para dizer que foi Satanás, né? Às vezes, realmente é aquele momento de falha de conexão com Deus, onde um crente, alguém que busca Deus verdadeiramente, mas por algum motivo se distraiu em não buscar a Deus devidamente, por algum motivo parou de buscar a Deus, por algum motivo se distraiu com as coisas do mundo, com aquilo que parece o bom, agradável do mundo,
e que cometeu um crime. Pode ser, a força do inimigo foi, entre aspas, mais forte que ele, que a pessoa, como não estava em constante conexão com Deus, como não buscava a palavra de Deus constantemente, como não vivia em comunhão com os irmãos, buscando e meditando na palavra, teve esse período em que a força do inimigo foi maior do que a força que ele buscava anteriormente, que é a força de Deus, e cometeu esse crime. Mas também o nosso inimigo é aquele que nem busca Deus, que está constantemente a buscar o outro lado, que faz com que nos magoe, que cometa crimes graves, que nos magoe, etc. Mas também o nosso inimigo são os pensamentos que nós deixamos, nos distraímos, que entram na nossa mente, porque uma coisa é certa. Sempre vamos ter um pouco de dúvida no nosso coração, sempre vamos ter um pouco de incerteza, sempre vamos ter um pouco de medo, mas o mais importante é não deixar que esse medo, que essa dúvida, que essa incerteza nos domine. Por isso, quando nós temos dúvidas, quando temos medo, quando temos incerteza, temos que o Espírito Santo que está conosco, aquele Espírito Santo que nós buscamos todos os dias, a cada momento, ele vai dizer, atenção, estás a deixar que esse pensamento te domine? Estás a deixar que esse sentimento te domine? Para com isso. Aí nós despertamos e vamos, Senhor, me perdoe, eu duvidei, me perdoe, eu tive medo. Ou mesmo nós podemos chegar, Senhor, eu estou com medo, ajuda-me a não ter medo, ajuda-me nesta situação, porque nós temos essa conexão com Deus. Mas quando nós deixamos que esse medo, que essa dúvida, que essa incerteza tome conta do nossos pensamentos, apesar de nós buscarmos a Deus, isso é um sinal de que em algum momento nós estamos a falhar naquilo que é a busca verdadeira de Deus. Em algum momento nós estamos a falhar naquilo que é cometer pecados, estamos a agir, estamos a ter atitudes que de alguma forma nós achamos que são corretas ou inconscientemente nós estamos a tomar algumas atitudes que nós estamos tão distraídos a agir daquela forma e pode ser que até não seja pecado, mas entretanto é algo que Deus não quer para nós, Deus não quer, não é o propósito que Deus tem para nós. A palavra de Deus diz que como é que se diz? A palavra de Deus diz que todas as coisas me são peço desculpa me extrair, né? É como se estivesse a dizer que eu posso fazer todas as coisas, né? Mas nem tudo me é lícito, nem tudo, mesmo aquilo que parece bom, não é o propósito que Deus tem para a minha vida. Não é eu estou fora da direção de Deus, eu estou fora daquilo que Deus desenhou para a minha vida, estou fora daquilo que Deus colocou na minha vida, do meu propósito. E às vezes vem-nos a dúvida, muitas vezes é uma grande dúvida que muitos de nós temos, é saber exatamente qual é o nosso propósito. Entretanto, se nós estivermos a buscar a Deus de forma constante, de forma firme, pedindo direção a Deus, amados irmãos, as orações que nós temos que fazer com Deus não tem que ser aquelas orações perfeitas, Senhor Deus, digníssimo, não sei, onipotente, não sei. Se alguém ora assim, ótimo, perfeito, mas a oração significa falar e depois agir. Oração. Então significa, Senhor, é só chegar, Deus, eu sinceramente, eu não sei o que fazer. Isso já é uma oração. Deus, eu já não sei o que fazer. Senhor, eu estou nesta situação, eu não sei o que fazer. O que eu digo? O que eu respondo a esta pessoa? Senhor, eu estou sem dinheiro, eu não sei o que vou comer daqui a uma hora, o que eu faço? Isso é uma oração. Senhor, eu não sei orar. As pessoas dizem que eu não sei orar, mas oração é conversar com Deus. Então, se quer fazer algo diferente, Senhor, ensina-me a orar. Eu não sei orar, você não tem que fazer uma oração perfeita. Você não tem que seguir um guião de oração. Você só tem que entrar na presença de Deus e dizer, Senhor, assim como eu sou, porque a palavra diz que venha assim como você está. Todo cansado, oprimido, assim como você é. Se você tem o vício do álcool, se você tem o vício das drogas, se você tem o que quer que seja, se você cometeu um crime grave, você matou alguém, vá a Deus, Senhor, eu matei, eu pequei, estou tão arrependido, já não sei o que fazer. E eu não quero dizer que Deus aprova. Eu quero dizer que aprova, né, que alguém mata alguém. Mas Deus diz que Ele ama o pecador. Não ama o pecado. Não ama o ato de cometer o pecado. Ama a imagem e semelhança dele, que é o pecador. É a criação que ele fez. Então, se alguém que cometeu um crime grave, adultério,
aborto, o que quer que seja, se alguém cometeu um crime qualquer, de qualquer tipo de dimensão, se alguém fez algum pecado, o maior pecado que você acha que pode ter cometido nesta vida, vá a Deus, Senhor, eu pequei, me ajuda. Mas tem uma coisa, a palavra de Deus diz que sempre vai haver consequências. Consequência do que você fez. Temos aqui a história do rei Davi. Ele em vez de ir ao campo de batalha, ficou à toa sem fazer nada. E olha, quando nós estamos distraídos sem fazer nada, quando nós não estamos, por exemplo, Davi devia ter ido ao campo de batalha. Ele decidiu não ir ao campo de batalha, ficou ali a passear no quintal. Enquanto os homens estavam lá na batalha, ele estava em casa a passear, a olhar para a natureza, para a paisagem, etc. E viu a esposa do seu servo, né, tomando banho, e ele caiu em tentação, distraiu-se, decidiu não ir à batalha, ficou sem nada a fazer de especial e acabou pecando. Pecou, apareceu, engravidou, mandou matar ainda o marido da senhora, engravidou, etc. E foi, a partir daí, a vida dele foi um caos. A filha foi agredida, horrível, uma história horrível. Então, aquilo foi uma confusão, a vida dele começou a descarrilar. Então, ele se arrependeu desse pecado. Claro que foi um profeta que chegou diante dele, contou uma história, ele acabou percebendo que o profeta estava a falar dele e acabou se arrependendo. Então, até aquele momento, o profeta falou com ele, ele não achava que não cometeu nenhum crime, não cometeu nenhum pecado. Mas depois ele chamou, o Espírito Santo lhe chamou-lhe a consciência, olha, o que é que tu foste fazer? E olha, ele se arrependeu amargamente. Entretanto, as consequências daquele ato aconteceram. Deus não isentou as consequências. As consequências do seu pecado sempre vão haver. Entretanto, Deus, depois, até hoje, Davi é chamado como um homem amado por Deus. Até hoje, nós vemos Davi como uma inspiração, apesar dos pecados que ele cometeu. Por quê? Porque não há perfeitos debaixo da terra. Não há ninguém que seja perfeito. Então, a palavra de Deus, voltando, a palavra de Deus diz que Deus, se nós ouvirmos atentamente de Deus e seguir na palavra de Deus e ouvirmos e seguirmos os seus mandamentos, Ele vai entregar os inimigos que levantam contra mim. O que quer dizer? Que os seus inimigos, a dúvida, a incerteza, aquele que lhes fazem mal, que lhes pisinha, etc., Ele vai colocar diante de ti. Há uma palavra também que diz que no Salmo, que diz que porá os nossos inimigos, não? Quer dizer, os nossos inimigos vão assistir tu a comeres o melhor desta terra. Ele vai ver, né? Nós vamos ter o prazer de ver os inimigos a assistirem a comer o melhor desta terra. Então diz que, então, isso não quer dizer que você tenha que se vingar dos seus inimigos. Isso não quer dizer que você tenha que devolver com a mesma moeda. A palavra de Deus até diz que dê-lhe uma face, se ele bateu numa face, dê-lhe a outra face. Então, a outra face não significa bater do outro lado, como alguns pensam. Significa que você tem que mostrar uma atitude diferente da que ele deu, uma atitude de amor. Então, diz que o Senhor entregará os teus inimigos que se levantaram contra ti. Então, aqueles que cometeram algo de mal contra si, que lhe insultaram, que lhe magaram, que lhe espizinharam, que lhe sei lá o que tenham feito, ele vai entregar a ti, vai entregar feridos. Então, que Deus fará justiça. Deus fará justiça a seu favor em relação aos seus inimigos. Não é você que tem que fazer a justiça. Deus fará a justiça. E diz que por um caminho sairão contra ti. Quer dizer, a maldade do seu inimigo. Quais são os inimigos? Os inimigos são aqueles que obedecem a Satanás e os seus demônios. Então, essas pessoas que vêm contra ti, ele diz que hão de vir na sua direção, mas vão fugir, mas por 7 caminhos fugirão de ti. Então, amados, escute, o seu inimigo virá numa direção e vai fugir por 7 caminhos, estará tão atrapalhado com a fúria de Deus que vai procurar de todas as formas sair do seu caminho. De todas as formas, fará de tudo para poder desaparecer por 7 caminhos. Sobre a maldade que ele cometeu, por causa da maldade que cometeu sobre si. Amados irmãos, agora aqui no fim, eu quero deixar uma palavra de Deus. Não se esqueça, se inscreva no canal, deixem um like, comentem, partilhem, por favor, em nome de Jesus. Amados, a palavra de Deus, como mais uma vez eu digo, não é ficção, não é fantasia,
Não é uma história de contos, o que quer que seja. Esta palavra é vida e viva e eficaz. Se Deus diz que aqueles que vierem contra ti, se nós ouvirmos a palavra de Deus e seguirmos seus mandamentos, aqueles que vierem contra ti vão fugir a 7 caminhos. Vão fazer de tudo para desaparecer, vão fazer de tudo para que nunca mais toquem na sua vida. Tanto o medo, tanto a incerteza, tanta pessoa que vem mandada pelo Satanás e seus demônios para fazer algo na sua vida, não vai querer nem ouvir mais a sua voz de tanto medo que vai sentir de si. Não é você quem vai fazer justiça, é Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Deus Pai Todo-Poderoso, aquele que domina tudo que há nesta terra, incluindo Satanás e os seus demônios. Ele vai fazer com que todos aqueles que lhe fizeram mal, todos os seus pensamentos negativos, todas as suas dificuldades, todas as suas enfermidades, tudo que vem da parte do inimigo, vai desaparecer da sua vida por 7 caminhos em nome de Jesus. Creia, amado. Creia na palavra de Deus. Pegue firme nessa palavra. Ouça a palavra de Deus. Guarde os seus mandamentos, que a vitória é certa em nome de Jesus Cristo Nazaré. Amém? Amados irmãos, eu vou terminar por aqui. Eu espero que essa palavra tenha servido de encorajamento para que você não desista, não desanime. Independentemente da circunstância que você esteja, independentemente se você está em pecado agora, este é o momento. Aceita Deus, aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Se arrependa, se coloque debaixo da mão de Deus, busque a Deus, medite na palavra de Deus, ouça a palavra de Deus e pratique a palavra de Deus e que a vitória é certa em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar, amados irmãos, para terminar. Senhor Deus, obrigada por esta palavra maravilhosa. Obrigada, Senhor Jesus, nossos inimigos vão fugir a 7 caminhos de nós. Obrigada, Senhor, pois Tu não nos deixas nem nos desamparas. Nos ajuda a ouvirmos a Tua palavra, nos capacita a seguirmos os Teus mandamentos, Pai, pois nós temos a certeza, Pai, não há nenhuma batalha que nós vamos entrar sem sair vencedores quando estamos contigo, Pai. Eu te louvo e te agradeço, Pai. Abençoe o teu povo que escuta esta palavra, Pai. Que o teu nome seja glorificado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, só mais uma notinha já para terminar. Quando eu vos peço para partilharem, para deixarem like, deixarem comentários, pedirem orações, não é para eu ter mais visualizações. É claro que se eu tenho mais visualizações, talvez eu esteja a promover o meu nome. Mas a intenção aqui é que o nome de Jesus, o nome do Senhor tenha mais visualizações. Que a palavra de Deus tenha mais visualizações. Que mais pessoas possam ouvir esta palavra. Eu estou aqui amando de Deus, não estou aqui para me vangloriar, não estou aqui para que eu seja vista, conhecida, eu estou aqui para que o nome do Senhor seja conhecido. Então eu vos peço, amados, se inscrevam no canal para receberem as notificações, partilhem os vídeos, comentem, deixem o vosso like. Quando vocês colocam um like, quando as visualizações aumentam nos vídeos, mais pessoas, o YouTube sugere que mais pessoas vejam os vídeos. Dizem que este vídeo é bom, diz, né, o algoritmo do YouTube, né, que é tal de inteligência artificial, etc., ele percebe que, não, se há mais pessoas a engajarem, se há pessoas a assistirem, se há pessoas a colocarem likes, a comentarem, provavelmente esse vídeo seja bom. Assim, e ele sugere às pessoas, quando alguém entra no YouTube, o YouTube sugere este vídeo. Olha, este vídeo tem muitas visualizações, talvez queiras ver. Então, amados, por isso é que eu vos peço, partilhem, comentem, coloquem like, se inscrevam no canal. Amém? E que Deus vos abençoe. Estou aqui orando por cada um de vós, e peço que também orem por mim. Deus te abençoe. Até para a semana. Amém.